Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Glorificamos a Deus por mais esta rica oportunidade de nos reunirmos para cultuá-lo, adorar o seu nome. E hoje é noite de quarta-feira, onde nós estaríamos na casa do Senhor por um culto da família. Eu quero fazer uso do texto da palavra, como já falei para você previamente, no livro de Josué, capítulo de número 24, pedi que todos lessem todo o contexto, o capítulo 24 todo, mas eu quero nesse momento fazer uso apenas do versículo de número 15 e pedir que você me acompanhe aí na sua Bíblia, no nome de Jesus. Josué, capítulo de número 24, verso 15, que diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero focar a ministração desta noite especificamente nessa parte final desse versículo 15 que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O contexto desse texto, como eu pedi que você lesse previamente, ele trata de um momento, espiritualmente falando, muito ruim do povo de Deus. Porque o contexto vai nos mostrar que o povo do Senhor estava se corrompendo pela prática da idolatria, pela prática do pecado, que o povo de Deus estava aprendendo, se envolvendo com os povos circunvizinhos. E tudo isso os estava afastando da presença do Senhor. E aí, dentro desse versículo, dentro do texto lido nesta noite, a gente percebe Josué chamando o povo à reflexão, mostrando ao povo as maravilhas que o Senhor já havia feito no meio deles e que continuaria fazendo se o povo voltasse novamente à comunhão com Deus. E aí, queridos, eu quero já começar a fazer uma primeira aplicação, dizendo, irmãos, que infelizmente nos nossos dias não tem sido diferente. Não tem sido diferente conosco no dia de hoje. Porque muitos hoje também, que já fazem parte do povo de Deus, estão se deixando contaminar pelo pecado, contaminar pelas concupiscências da carne, contaminar com as amizades, E muitos estão se contaminando através também da idolatria. E tudo isso, irmãos, está afastando as pessoas de vez de Deus. O inimigo, ele vem sorrateiro, devagar, e ele devagarzinho vai contaminando a mente e o coração das pessoas, fazendo com que elas se afastem da presença de Deus. E assim como aconteceu no passado, irmãos, eu repito mais uma vez, infelizmente, a idolatria tem afastado muitas pessoas da presença de Deus. Mas como, pastor, idolatria? Porque estão simplesmente se prostrando diante de uma imagem? Não é isso, irmãos. Muitos hoje estão se afastando de Deus por conta da idolatria, do amor ao dinheiro. Muitos hoje estão se afastando de Deus por conta da idolatria a um filho, a um marido, a uma esposa, a um namorado. Muitos hoje estão se afastando de Deus porque estão idolatrando o carro, a casa de praia. Outros idolatram a novela, as redes sociais. Tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, tirando a primazia de Deus, irmãos, se torna uma idolatria. E a Bíblia nos ensina, irmãos, de maneira muito clara, que em primeiro lugar devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas o Senhor irá acrescentar em nossas vidas. Todos nós, queridos, somos livres para escolhermos a quem queremos servir, exatamente como Josué declarou.
Servir ao Senhor ou servir aos deuses, servir ao Senhor ou servir às riquezas, servir ao Senhor ou servir ao mundo, o pecado. Servir a Deus ou aos prazeres da carne. Todos nós somos livres para escolher aquilo que nós queremos. Porém, irmãos, não podemos nos esquecer que a nossa escolha, seja ela qual for, trará uma consequência, um fruto. Todos nós colheremos o fruto decorrente às nossas atitudes, decorrente às nossas escolhas. A Bíblia é muito clara, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, que diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Então observe como é importante nós nos preocuparmos em semear coisas boas, porque um dia nós vamos colher o fruto de tudo isso que nós estamos semeando no dia de hoje. E hoje, irmãos, pela terceira vez eu uso essa palavra infelizmente, temos visto como as famílias estão sendo abaladas e algumas até destruídas pelo inferno por conta das más escolhas. Mas nós, como servos de Deus que somos, temos no nome de Jesus a missão de impedir toda essa ação do inimigo dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Você pode dizer amém aí, onde quer que você esteja? Amém. Nós temos a missão de impedir essa ação maligna dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E Josué, aqui no texto lido, ele identificou que se o povo continuasse se afastando de Deus, eles seriam destruídos. E ele, assim que ele descobre isso e coloca isso ao entendimento do povo, né? Logo assim, depois que ele descobre o que estava trazendo o problema dentro do povo, que era o afastamento de Deus, ele vai logo declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei vós aí a quem quereis servir, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, irmãos, eu preciso entender. Falamos um pouco disso na mensagem passada, do domingo. Queridos, todas as respostas, todos os anseios do nosso coração, a solução de tudo aquilo que nós podemos estar enfrentando nos dias de hoje, irmãos, estão em Deus. E se nós nos afastarmos de Deus, certamente seremos destruídos. Mas, assim como declarou Josué, se nós nos aproximarmos dele, certamente seremos também vencedores. Porque, irmãos, o nosso Deus, ele é todo-poderoso. Então, queridos, é só nós também interpretarmos aquilo que Josué falou. Lembre-se daquilo que Deus já fez. Lembre-se de onde Deus já te tirou, das maravilhas que Deus já liberou sobre a sua vida, sobre a sua família, porque certamente isso vai te ajudar a tomar uma atitude inteligente, como Josué tomou. Escolham vocês o que quiserem escolher, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que todos nós possamos tomar essa atitude inteligente de servir a Deus, queridos, porque isso vai produzir frutos maravilhosos na vida e na família de todos nós. E hoje, irmãos, em nossos dias, temos vivenciado o completo declínio dos valores bíblicos e morais dentro das famílias. Você vai concordar comigo aquilo que eu quero passar para você. Existe hoje, irmãos, uma crise de autoridade. Vivemos numa época onde a autoridade dos pais sobre os filhos estão constantemente sendo questionadas. Tem momentos, irmão, que não dá nem para saber quem são os pais ou quem são os filhos dentro de uma família por conta da crise de autoridade que os pais hoje não conseguem mais exercer contra os filhos. Claro, a família hoje, ela vive
condenada a conviver com novelas, filmes, programas de TV, com os mais torpes desafios à formação da moral e do caráter dos nossos filhos e até mesmo da própria família. Vemos hoje os jovens, por meio dos apelos constantes, presentes aí nos meios de comunicação, né, que a todo tempo os estimula ao sexo, a educação sexual desorientada e distorcida, que está aí passeando livremente pela internet, acessível a todos, sem a menor restrição ou sequer controle de muitos pais, porque são pais ausentes dentro de sua própria casa, dentro de sua própria família. E por conta dessa ausência, da presença dos pais, a moral e o caráter dos filhos estão sendo distorcidos. E hoje a gente vive aí dentro dessa guerra, né? Por conta da falta da autoridade que os pais não conseguem mais exercer sobre a vida dos filhos. E a autoridade, irmãos, não estou falando, sabe, em bater, em sermos brutos, não. Mas é agir com sabedoria, agir com discernimento, com a instrução que o Espírito de Deus nos dá através da sua palavra. Eu tenho hoje, irmãos, 2 filhos homens, um com 28, o outro com 24. O de 28 é engenheiro mecânico, é um empresário, e o de 24 hoje é um oficial de marinha, e eu nunca levantei a mão sobre a vida desses filhos. Mas sempre, até o dia de hoje, me respeitaram e muito. Basta olhar que eles sabem se eu estou gostando ou se eu não estou gostando. E, irmãos, isso não precisa ser bruto, ser ignorante ou bater. Mas é preciso ser presente, participativo. E ao lermos a palavra de Deus, irmãos, nós observamos que muitas famílias relatadas na Bíblia também enfrentaram no passado, vivenciaram conflitos, como os que nós enfrentamos no dia de hoje. E eu quero compartilhar com você, através dessa mensagem, sobre como algumas dessas famílias enfrentaram e venceram as crises, os desafios do seu tempo, nos dando a todos nós, servos do Senhor, o exemplo de que nós também podemos enfrentar e vencer todos os nossos desafios no dia de hoje. A Bíblia nos fala, irmãos, sobre a família de Ana, nos diz que na família de Ana havia conflitos, né? Porque a Bíblia diz que Ana, ela não podia gerar filhos. Ana era uma mulher estéril. E isso trazia problemas difíceis para Ana, porque na cultura que ela vivia da sua época, né, uma mulher que não pudesse gerar filho, ela era considerada alguém sem valor, porque era muito importante que uma mulher pudesse gerar filhos, para que a descendência do seu marido pudesse seguir em frente. Mas o que Ana fez diante do seu problema, da sua esterilidade? A Bíblia diz, queridos, que ela se quebrantou diante de Deus. E ela clamou ao Senhor por ajuda. E ao orar e ao clamar a Deus, Deus não só ouviu, mas como Deus a abençoou e Ana teve filhos. O seu conflito cessou. E aí, irmãos, eu aprendo que a oração, o clamor, o quebrantamento de coração é uma das ferramentas mais poderosas que nós podemos utilizar dentro dos conflitos familiares. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo nos recomenda: orai sem cessar. Uma família, queridos, vence as suas adversidades por meio da oração. Orarmos juntos, o casal, a família, dar as mãos e orar, buscar a face de Deus. A Bíblia é muito clara, diz que muito pode em seus efeitos a oração feita por um único justo. Quanto mais quanto a família das mãos se une para orar ao Senhor.
A Bíblia diz que aquilo que dois ligarem na terra será também ligado nos céus. Então possamos exercitar, praticar o exemplo de Ana, que no momento da sua aflição pôs-se a orar e a buscar ao Senhor, mas repito, com muita humildade e quebrantamento no seu coração. A Bíblia nos diz também, irmãos, que na família de José do Egito haviam grandes conflitos. A Bíblia diz que seus irmãos alimentavam um destrutivo sentimento de inveja e de ciúme contra José, porque eles se sentiam incomodados com os sonhos de José e também eles ficavam incomodados com a maneira, a atitude que seu pai Jacó os tratava, porque Jacó tratava melhor de José do que dos outros irmãos. E aí, queridos, nós percebemos que a inveja e o ciúme fizeram com que os irmãos de José tramassem contra a sua vida. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, abençoou a José. E durante os anos seguintes, José pôde superar todos os obstáculos que existiam contra a sua vida e se tornou um grande homem de muita influência e poder. E aí, irmãos, quando mais tarde José se encontra novamente com seus irmãos, mesmo podendo mandar prendê-los e até mesmo matá-los por conta da autoridade que ele exercia, a Bíblia diz que ele se tornou governador do Egito. Mas aí, irmãos, a Bíblia nos diz que José decidiu perdoar a seus irmãos. O perdão, irmãos, é uma escolha. Perdão é uma decisão. Perdão é uma atitude que nós devemos raciocinar e exercê-la e tomá-la. E aí, queridos, ao estudarmos a biografia da família de José, aprendemos, irmãos, que tudo aquilo que a inveja, o ciúme, haviam destruído, tudo foi restaurado pelo poder do perdão. E eu aprendo aqui, irmãos, uma lição maravilhosa para a minha vida, para a minha família. Eu espero que você aprenda também. Amados, o ciúme, a inveja, a mentira, a contenda, a divisão acabam com as famílias. Porém, queridos, o perdão reconstrói e restitui. E aí, irmãos, perceba como é importante nós exercermos o liberar perdão e a capacidade também de pedir perdão, principalmente dentro da nossa casa, com os membros da nossa família. E eu sei que, humanamente falando, algumas atitudes, algumas ações a tomar são difíceis, mas, irmãos, ouça e obedeça aquilo que o Espírito ministra ao teu coração. E você vai aprender o poder que tem, muitas das vezes, um sorriso. Quando você olha para essa pessoa, para esse parente, para esse amigo, e antes aquele rosto fechado, agora você libera um sorriso, estender de mão. Você vai entender o que é o poder de um abraço. Às vezes não precisa se falar nada. É um abraço, irmãos. E através desse abraço, as barreiras, vão caindo por terra. Todos os aguilhões que o inferno tinha conseguido colocar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, através de uma atitude, de humildade, de quebrantamento. Não só a capacidade do liberar e pedir perdão, mas, irmãos, às vezes um abraço. Não se precisa abrir a boca, mas aquele abraço, aquele sorriso, coloca todas as maldades, todas as maldições que o diabo havia estabelecido dentro da família por terra, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, pela atitude que nós tomamos em pedir ou em liberar perdão, assim como José foi capaz de liberar perdão sobre seus irmãos que um dia foram capazes até de tentar pensar em matá-lo, vendê-lo como escravo, mas ele decidiu, escolheu perdoar a seus irmãos e aquela família pôde ser restituída pelo poder de Deus no nome de Jesus.
A Bíblia também nos ensina, nos mostra, irmãos, que na casa do rei Davi, num determinado momento também surgiram grandes crises. A Bíblia diz que Amnon, meio-irmão de Absalão e Tamar, nutriu no seu coração uma paixão doentia pela sua irmã, pela sua meia-irmã Tamar. Diz a palavra que Amnon ele armou uma cilada, uma armadilha para sua irmã, forçando Tamar a ter relações sexuais com ele. E Tamar, que fora agredida, não só no corpo, mas também na sua alma, correu para o seu irmão Absalão, que ao ouvir tudo aquilo, tomou sobre si a causa da irmã, com o propósito de vingar a sua irmã Tamar. E em vez de confrontar ali o seu irmão, corrigi-lo, e na direção de Deus, na capacidade de Deus até liberar perdão, Absalão encheu-se de mágoa e, dominado pelo ódio, mandou matar seu irmão. O pai aqui em questão, queridos, o rei Davi, em vez de tomar atitudes para resolver esse problema familiar, ele simplesmente escolheu, que foi também uma decisão, decidiu se calar, ficou omisso. E certamente por conta dessa atitude, como a gente diz, as nossas atitudes produzem frutos, outros problemas mais graves ainda vieram por conta dessa omissão. Infelizmente, Davi não corrigiu Amnon, Davi não aconselhou Absalão, e Davi nem tampouco consolou sua filha Tamar. Irmãos, ainda hoje em muitas famílias há feridas não curadas, há mágoas não perdoadas, irmãos que não falam com seus irmãos e até mesmo lutam um contra os outros. E eu aprendo, irmãos, que a ausência de correção, a ausência do consolo, do aconselhamento, foram as falhas cometidas por um pai que, como rei, governava uma nação inteira. Mas como pai, queridos, ele não soube resolver uma crise dentro da sua própria família. E assim testemunhou uma grande tragédia. E talvez você esteja aí me ouvindo através desse vídeo ou por um áudio nesse momento, e você seja alguém bem-sucedido financeiramente falando, talvez você seja alguém que alcançou sucesso profissional, mas infelizmente tem sido omisso para com a sua família. E eu quero, querido, ser boca de Deus para a tua vida, especificamente nesse momento. Claro que eu oro para que toda essa mensagem fale muito ao teu coração, mas especificamente nesse momento, que eu seja a boca de Deus para a tua vida, para te dizer, meu irmão, minha irmã, igreja, querido, você que me ouve, sucesso nenhum dessa vida tem valor se nós perdermos a nossa família. Sucesso nenhum nesta vida tem valor se nós perdermos a nossa família. A família, queridos, é o maior tesouro que nós podemos ter. Então pare, desacelere um pouco e se dedique mais, dê mais tempo, mais amor para a sua família. E em outra oportunidade nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque Deus tem ministrado nesses dias uma mensagem em meu coração. Não me deu o texto, mas já me deu o título, e o título para essa mensagem que em breve estarei preparando é: qual o preço do sucesso que nós estamos pagando? Qual o preço do sucesso que nós estamos pagando? Em breve nós vamos falar sobre isso, quem sabe também num dia de quarta-feira, que é o dia do culto da família. Eu sinceramente, queridos, eu acredito que uma boa correção afasta os maus comportamentos. Eu acredito que um bom conselho direcionado por Deus afasta os maus pensamentos. E um bom consolo, uma palavra que consola, que conforta também, vinda de Deus, certamente vai afastar
tirar os maus sentimentos. Davi não soube aconselhar, Davi não soube aconselhar Tamar, Davi não soube aconselhar Absalão, Davi não soube consolar Tamar e nem tampouco soube corrigir Aminon. Caso ele tivesse feito isso, queridos, certamente esse problema poderia ter tomado uma outra direção e sua família não seria destruída. E eu tenho ensinado à igreja e digo mais uma vez a você que nos ouve, que nos assiste nesse momento, queridos, a obra de Deus tem que começar dentro de casa. Davi foi um grande rei, porém, em algum momento, foi um pai omisso. Não sejamos omissos, mas sim presentes e instrumento de Deus dentro da nossa casa, principalmente para os membros da nossa família. A Bíblia diz ainda, irmão, que na família de Marta e Maria aconteceram crises, conflitos. Em algum momento diz a palavra que Lázaro, irmão de Marta e Maria, morreu. E depois de ter morrido, já passado 4 dias, Jesus, ele volta novamente a encontrar-se com aquelas irmãs e a encontrar-se com Marta e Maria, mesmo já sabendo, né, que tudo estava sob o seu controle. Mas Jesus, ele quis dar um ensinamento, um aprendizado para aquelas irmãs. E naquele momento, ao encontrar-se com Marta e Maria, ele declara: se creres, verás a glória de Deus. Jesus estava naquele momento ensinando algo muito profundo para Marta e Maria. O que, pastor Marcos, que Jesus estava ensinando para Marta e Maria naquele momento? Queridos, Jesus estava ensinando a Marta e Maria, declarando que se elas crescem, elas veriam a glória de Deus. Ele estava simplesmente declarando que as situações impossíveis de serem resolvidas humanamente falando, encontram solução através da fé no Filho de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Assim como hoje, através dessa mensagem, o Senhor está nos ensinando a mesma coisa, que as situações impossíveis de serem resolvidas humanamente falando, encontram solução através da fé no Filho de Deus. E eu creio que muitos irmãos aí estão concordando, dizendo amém e dando glória a esse Deus, porque se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Não é palavra do pastor, não é palavra do homem, mas é palavra do próprio Cristo. Aleluia. A fé em Cristo, meu irmão, minha irmã, é a maior e melhor ferramenta que nós podemos ter para usá-la dentro da nossa família, diante dos problemas, diante das adversidades. Porque Jesus nos declara em mais esta noite: se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. E eu quero concluir a mensagem de hoje dizendo a você, queridos, não podemos negar que estamos enfrentando grandes desafios nos dias de hoje, a começar aí pelo Covid-19. E tantos desafios que hoje a família cristã está enfrentando nos nossos dias. Mas, queridos, aprendemos que nossas famílias podem vencer. Podemos vencer como, pastor Marcos? Talvez alguém esteja questionando mais uma vez, queridos. Podemos vencer pelo poder do perdão, como o exercido por José aos seus irmãos. E tantos outros personagens bíblicos. Podemos vencer, queridos, pela oração, com humildade e quebrantamento que Ana fez diante de Deus. Ou mais, irmãos, nós podemos vencer as adversidades, os conflitos familiares, através da fé, como muitos e muitos personagens bíblicos creram e foram, por conta disso, abençoados. E para terminar, mais uma vez, nos relembrando da história de Davi, não podemos nos esquecer, irmãos, que devemos usar essas 3 importantes ferramentas dentro da família. Eu tenho chamado de os 3C. O consolo, a correção
e o conselho. Não podemos deixar de exercer isso dentro da nossa família. Claro que tudo com muito amor, com muita disciplina, com muita direção de Deus. Como cristãos, queridos, como servo de Deus que somos, devemos trazer à realidade de nossas famílias os exemplos e ensinamentos da Bíblia. E assim nós teremos vitória sobre todas as adversidades que surgirem em nossas vidas. E poderemos declarar, como Josué declarou no texto lido de hoje: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero ainda orar com você, orar por você, no nome de Jesus. Pai, te louvamos, Senhor, por mais uma noite de quarta-feira, culto da família, podermos estar reunidos neste momento, através da Tua palavra, Senhor. E que esta palavra venha produzir fruto em nosso coração, Senhor, e nos posicionarmos, assim como Josué se posicionou, Senhor. Deus, escolha lá fora quem quiser servir aquilo que quiser servir, Senhor. Porém, nós e nossa casa, nós e nossa família, estaremos firmes, Deus, te servindo, te glorificando, porque Tu és Deus sobre a nossa vida, Senhor. Portanto, Senhor, continue a manifestar a Tua graça, o Teu amor e o Teu poder sobre nós e a nossa família, sobre todos esses amados, Senhor, que estão nesta hora orando comigo, também com muito quebrantamento e humildade em seus corações. Que todos eles e toda a sua parentela, Senhor, sejam alcançados pela Sua graça, pelo Seu amor, pelas Suas virtudes, pelo Seu poder, Senhor. E eu profetizo as Tuas ricas e infinitas bênçãos, Senhor, sobre todos esses amados que estão neste momento orando juntamente comigo. Abençoe, Senhor, todos esses amados, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Erguem uma de suas mãos, coloca a outra sobre o seu coração. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e comunhão do Espírito seja com todo o povo de Deus aqui presente, também espalhado sobre a face da terra, e assim concordamos dizendo amém. Deus abençoe você, a sua casa. Eu sou o pastor Marcos Mota, pastor aqui da comunidade evangélica em São João de Meriti. Assim que você puder, nos faça uma visita, vamos estar muito honrados e felizes na presença do Senhor. Deus abençoe você e a sua família, no nome de Jesus.